Glória a Deus. Estava pedindo para conferir se ela tinha falado tudo. A gente falou. Glória a Deus. Ontem nós tivemos também a nossa doação de sangue. Amém? Tivemos ali um grupo de mais ou menos umas 11 pessoas. Estamos aumentando, amém? Estamos aumentando. Alguns, mesmo sabendo da possibilidade de não poder doar, mesmo assim foram estar conosco, nos encorajar, amém? Tem uns homens que ficam meio tontos assim, manda botar a perna para cima, estou brincando. Mas pode ser, só os homens, mulher não, mulher é guerreira, sabe como é que funciona esse negócio. Mas é uma alegria a gente poder estar fazendo isso. E até foi comentado, quando nós estávamos ontem lá pela manhã, que uma artista fez não sei como é que chama isso, uma campanha, e dizendo que se as pessoas que fossem doar sangue ganhariam um ingresso para o show dela. E disse que lotou, irmãos. Pena que eu não sou artista. Eu ia fazer a mesma coisa. Porque existe, sem querer aqui, falar mal dos nossos irmãos, às vezes é falta de percepção. Alguém está querendo fazer por se promover, irmão. Como Paulo fala, pouco importa por que está fazendo, importa que faça, A Mariana está falando que agora os doadores de sangue têm prioridade na fila. Eu não sei se já existia, uma lei que dá a você o direito, por ser um doador de sangue, o difícil vai ser você explicar isso na hora que você passar. Quando você doa sangue, por exemplo, no Hemorrio, você ganha uma carteirinha onde você prova que você é um doador de sangue, E graças a Deus, o maior doador de sangue dessa terra, que derramou o seu sangue para nos alcançar, continua firme da missão do seu sangue, remir pessoas, resgatar, realmente libertar pessoas. Isso é uma gratidão no nosso coração, a gente poder estar ali. Bota aí. O próximo é outubro, Então temos tido homens e mulheres. A Amelie pela primeira vez conseguiu doar sangue, Pai. Ela chegava lá e falava, não tem peso. Agora ela está malhando, está sarada. Agora ela conseguiu tirar sangue. E é uma alegria. Obrigado vocês, irmãos, que puderam ali estar conosco nessa missão como corpo, como igreja, abençoando as pessoas. Aquilo que nós fizemos ali foi focado para uma pessoa específica, que temos orado por ela aqui, a pastora Aline, a esposa do pastor Valbinho. E não só por esse motivo, que já seria o suficiente, mas nós fazemos isso independente para quem vá o sangue, Nós estamos ali nessa missão de abençoar e abençoar, meu irmão, porque isso tem gente que está vivendo porque tem doação de sangue. Amém? Glória a Deus. Diga comigo, a nossa maneira de ver, de entender, de enxergar a aliança, o pacto, vai definir a nossa maneira de viver. Se nós entendermos o pacto, a aliança, nós estamos... Hoje eu vou voltar, o André me perguntou, e aí, Sérgio, hoje vai ser a volta da saga? Ele usou a expressão a saga. E a saga, o tema que nós começamos a desenvolver foi há 3 domingos atrás. Embora domingo passado eu não falei sobre esse assunto, Deus foi nos dirigindo, nos conduzindo de uma outra forma. E tivemos lendo João capítulo 17, amém? Ali meditando. Se Deus permitir, de repente a gente ainda consegue ler aqui todos juntos. Mas nós estamos falando o que eu sou sem Deus.
O que eu sou sem Deus? O que você é sem Deus? E essa maneira de ver, de entender, de crer naquilo que Deus estabeleceu na eternidade, e que Ele vem apontando desde o Antigo Testamento até a plenitude dos tempos, que é quando Jesus chega, quando Jesus então é revelado, como Messias, como Salvador. Ali a plenitude dos tempos ela se encontra. Ali o Gênesis, o início, se encontra com o meio e que se aponta para o fim. E é tudo imbuído numa coisa só. E nós estamos falando sobre a Arca da Aliança. Falamos sobre o primeiro elemento, que foi as tábuas da lei, que foram colocados dentro da arca. Lembra, dentro da arca existia um Éden, e Deus plantou um jardim lá dentro, um lugar de prazer, um lugar de delícia, um lugar da sua companhia. Cíntia estava falando aqui, irmãos, nós precisamos ver o Evangelho, entender o Evangelho de uma maneira, mais do que histórica, mais do que, vir à igreja. Nós precisamos entender o Evangelho a partir da essência dele, o Cristo, amém? Jesus, purinho na veia. E para isso eu preciso entender, para crer, e dessa maneira, desse pacto, dessa aliança que ele estava estabelecendo lá, quando colocou aqueles 3 elementos, as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu, a vara que era o sacerdote. Nós precisamos compreender que isso vai definir, diga comigo, definir a nossa maneira de viver. Não basta apenas viver, tem que saber como viver. Diga comigo, não basta apenas viver, tem que saber como viver. Aqui faz uma grande diferença, irmãos. Existem pessoas que mesmo depois de Jesus vir e fazer tudo o que Ele fez na cruz do Calvário, amém? Nós continuamos vivendo no âmbito da salvação. Mas não é para viver isso, Sérgio. É para experimentar isso, é para provar isso. Mas não é para a gente ficar na salvação. A salvação é só um meio, diga comigo, a salvação é só um meio. Por que a gente como igreja continua na salvação? É óbvio que tem ênfase que nós vamos dar para pessoas que não conhecem a salvação. Mas quantos aqui já conheceram a salvação de Cristo Jesus? E por que você continua permanecendo só na salvação? Sabe por quê? Isso nos faz perceber que nós como igreja, estou falando como corpo de Jesus, a noiva de Jesus, nós estamos entendendo ou tendo discernimento, revelação, que é pouca ou pequena ou, sei qual outra palavra que eu posso encontrar. Porque a maneira de que você entende aquilo, que está apontando no Antigo Testamento. Me ajuda aqui, mano. Não deixa aqui sozinho não, por favor. Está sentindo falta aqui de um... Obrigado. Esse mano vem lá de Teresópolis, tá? Quem não sabe. Logo ali. Para nos abençoar, amém? Com a sua vida, com a sua história. Nós somos gratos pela vida. Aquela veio de São Paulo. Está lá. Coisa linda, né? É que aí. Thelminha, a guerreira do Senhor, amiga, serva de Jesus, que o Senhor vai nos fazendo encontrar nessa estrada, né, Thelma? Alegria a gente poder encontrar irmãos e independente, da onde estão, aonde congregam, entende o que é reino, o que é corpo. Isso vai definir, irmão, a nossa maneira de ver. E sem querer tirar o peso da glória de Deus, que é importante, porque a glória de Deus é temor, amém? A glória de Deus é honra. Mas sem querer tirar o peso da glória de Deus, nós vivemos um evangelho extremamente pesado.
Porque nós vivemos ainda um evangelho que está calcado numa lei e não no espírito da lei. Então a maneira de como você vê, entende o que a cruz foi, o que a cruz é e o que a cruz vai ser para alguns. Mas para você já foi. Posso ouvir um amém? Você precisa viver uma vida de evangelho mais leve, irmão. Eu não estou falando mais descomprometido, porque tem gente que vive uma regra, uma lei, mas é pesado. Não consegue ser leve, não consegue usufruir o que a palavra de Deus diz, que o meu trabalho é descansar em Deus. O seu trabalho é descansar naquilo que Ele já fez, meu irmão. Mas você quer provar para não sei quem, talvez para você mesmo, que você é digno, porque você tem os seus méritos, e você não tem. O que você e eu teríamos era a cruz que Jesus assumiu. Mas a partir do momento que eu entendo que a cruz manifesta, agora eu posso entrar no lugar do descanso, mesmo trabalhando, mesmo servindo, mesmo me esforçando, mas saber que o evangelho nos proporciona um lugar de descanso. Eu não vou lutar para entrar no céu, o céu já entrou em mim. Amém? Não é isso que diz Romanos capítulo 8? Diga nenhuma condenação há. É um verbo, amém? Não existe agora, não vai existir amanhã, não vai existir depois de amanhã. Nenhuma condenação há para os que estão em quem? Você está em Cristo? Então não dá conversa mais para o capeta. Ele é um desprovido, mas você não. Ele é um inimigo, mas você é amigo, amém? Jesus apaziguou a nossa história na cruz do Calvário. Nós éramos como ovelhas perdidas sem pastor, mas agora nós temos pastor, nós temos guia, amém? Nós sabemos da onde nós viemos, amém? Nós sabemos aonde nós estamos, nós sabemos para onde nós vamos, amém? Então isso vai definir a nossa maneira de viver, irmãos. Eu estava ali, irmãos, aqui no louvor, me deliciando. Como Deus vai conduzindo, como Deus vai dirigindo. Aí a Nath, aqui guiada, dirigida pelo Espírito. Nós como no rio, fluindo, as águas nos levando, amém? Diga águas. Vou dar uma pinçada, eu vou ministrar qualquer dia sobre isso, mas não é agora. Deus, no Éden, formou 4 rios. Quantos lembram? Diga rios, água. No deserto, quando o povo estava sem água, o que Deus fez? Fez brotar água da onde? Da rocha. Diga água. Está comigo? Lá naquele poço chamado de Jacó, o pai das tribos de Israel, que viria a ser o pai da nação de Israel, que por consequência seria o pai das nações, o qual Deus tinha feito uma promessa em Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. É em ti, Abraão, não, em ti, na semente de Cristo, irmão. Não pense que Abraão, ele foi alguém espetacular, porque ele era em si. Não, foi na promessa que ele se apoderou daquilo que Deus falou, que faz a diferença. É a mesma que está sobre mim e sobre você. Por que nós continuamos insistindo, achando que Davi, Moisés, eles todos foram melhor do que nós? Meu irmão, eles são homens sujeitos, como diz a palavra de Deus. Elias era um homem sujeito que nem nós, às fraquezas, às dores, os sofrimentos. Eles têm o seu lugar? Tem, como você também tem para escrever a sua história nesses dias.
E naquele poço de Jacó, Jesus se aproxima e começa a pedir água para aquela mulher. E você já sabe da história. Ela acha estranho um judeu falando com uma samaritana. E Jesus pergunta: mulher, se tu soubesse quem te pede água, diga água. Jesus cumpriu a missão dele. E ele disse: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Quando Jesus está na cruz do Calvário, para saber se Jesus está vivo ou está morto, o que eles fizeram? Um soldado vem e fura Jesus. O que saiu de Jesus? Sangue e água. Diga água. Apocalipse vai dizer que existe um rio que corre. Ezequiel 47 vai falar dos rios que trazem cura, restauração. Amém? Apocalipse fala que tem um rio que está na eternidade. Meu irmão, a maneira de como eu enxergo e vejo vai fazer com que eu viva um evangelho daquilo que eu estou entendendo e crendo. Olha o que diz Isaías 49, versículo 14 e 15. Mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Está na Nova Tradução Atual, ok? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso aconteça. Porque a gente vê, existem pessoas que se esquecem. Ainda que seja algo muito fora da curva, ainda que isso aconteça, será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso aconteça, eu nunca esqueceria de vocês. Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos. Eu nunca esqueço as suas muralhas. Eu nunca esqueço de ser o protetor de vocês. Jerusalém era cercada por muros, mas o profeta Oséias, se eu não me engano, vai dizer que ele agora é um muro de fogo ao nosso redor. Que muro que tem? É a presença dele, é a nossa proteção, irmão. Você entra e sai e ele te guarda. Amém? Mas acontece coisas aos homens, acontece, mas ele continua nos guardando e nos abençoando. Abra por favor em Mateus capítulo 7, de 7 a 12. Se puder botar aí para mim. Está iniciando? Eu esqueci de liberar meu cronômetro. Mateus 7, de 7 a 12. Comecei que horas? Comecei 11? Glória a Deus. Mateus 7, de 7 a 12. Está iniciando ali. Acho que eu vou ler aqui mesmo. Deixa eu ver se está aberto aqui. Aleluia. Peguei comigo. Botou aqui já. Eu não sei se essa é a NTLH. Se tiver essa versão, põe aí, por favor. Vou ler aqui, enquanto ele vai botando ali. Peçam e vocês receberão. Procure e vocês acharão. Quem é que está falando isso, irmãos? Diga: Jesus. Peçam e vocês o quê? Receberão. Procure e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. 8. Porque todos aqueles que pedem recebem, e aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmos sendo maus, diga comigo, mesmo eu sendo mau, olha o que a Bíblia diz: sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, diga o meu Pai, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ele afirma, verso 12: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês.
pois isso é o que lhe querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Por isso Jesus vai dizer, meu irmão, que toda a lei se resume numa coisa só. Em quê? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e ao teu como a ti. Isso se resume à lei dos profetas e a lei e os profetas. Agora, veja como é que nós enxergamos ou temos entendido o Evangelho de Jesus equivocadamente. Como que eu e você podemos fazer inimizade se Jesus já nos fez amigo quando nós não merecíamos? Como é que no meio do corpo pode existir pessoas que desprezam o outro, não gostam do outro? Como? Ou será que nós não estamos vendo um evangelho equivocado? Estamos vendo um evangelho que alguém merece e o outro não? Me diz aonde? Onde está isso? Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos que reconhecem a sua paternidade. Porque tem gente, como o pródigo que foi, o irmão que estava em casa, não entendia a paternidade do pai. Assim existem pessoas no meio da igreja que ainda não entenderam sobre a paternidade de Deus. Pode não ser órfão. Seu pai talvez não morreu, mas às vezes é órfão de pai vivo. Ainda que o seu pai ou a sua mãe, você viu que Isaías 49 vai falar, assim como uma mãe que não se esquece, porque se existe algo que é latente na vida de sua mulher, é a maternidade. Ninguém pode entender mais maternidade do que vocês. Ninguém pode entender o que é gerar um filho. Nenhum homem vai ser capaz de entender isso. Mas assim como ele é mãe, ele é pai também, amém? Deus faz todas as funções. Façam os outros que querem que eles façam a você. Quantos querem ser amados aqui? Quantos estão dispostos a amar? Mesmo quando você acha que alguém não merece o seu amor. Jesus não parou. Porque Satanás aparecia diante de Deus para acusar. Você vai abençoar ele? Jesus diz. Por isso que Jesus, na noite, ele ia ser traído. Ele falou para o seu amigo Judas: ei, amigo, o que tens de fazer, faça logo. Jesus olhou sempre Judas como um amigo. Não olhe pessoas, seja elas quem forem, como seu inimigo. Mas ele está sendo. Mas Jesus vai nos ensinar a treinar, a amá-las, não no seu amor, mas no amor. Vocês lembram o que eu falei semana passada? Do algoz que dava joelhada na boca daquele cara que tinha sido preso. E ele falou: Jesus, eu não estou mais aguentando. Tipo assim, eu entrego, Senhor. Eu não consigo ir mais do que isso. E Jesus aparece para ele. E quando aquele algoz mais uma vez vem para feri-lo, ele diz para ele: para de me olhar desse jeito. O evangelho que a gente enxerga e vê vai mudar a nossa maneira de viver. Não escolha pessoas para amar. Ame as pessoas que Jesus escolheu amar. Jesus escolheu amar todos. Ainda que o rejeitem, ele diz: eu estou pronto para essa rejeição. O evangelho, ele vai nos levar a um lugar que a gente precisa entender que seremos rejeitados.
Nem todo mundo vai querer aquilo que você tem ou que você está falando, pelo menos no exato momento que eu e você queremos. Vou te dizer uma coisa: se você quer uma definição de amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário, disse John Scott. Se você quer uma definição de amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Ali está a maior definição de amor. Mesmo eu sendo morto nos meus delitos, nos meus erros e pecados, Ele me amou. Meu Deus, esses profetas, Isaías, Jeremias, eles pregavam, irmãos, e Deus disse: eles não vão ouvir, mas você vai falar. Tem coisas que eu falo: pô, Deus, para de brincadeira. Para que eu vou falar se eles não querem ouvir? Diz para mim, irmão, você acha que tem alguma lógica, algum nexo nisso? Eles não vão te ouvir, eles não querem te ouvir, mas você vai falar. Sabe para quê? Para Deus mostrar que Ele é justo. Porque em algum momento alguém pode, como o ladrão que estava ao lado, dois que estavam ao lado de Jesus na cruz, eles começaram a mesma história, eles falavam a mesma coisa. Mas um percebeu, que ele falou: rapaz, eu estou aqui porque mereço. Mas Jesus não está aqui por causa do pecado dele. Jesus está aqui por causa do meu pecado. Então ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. O que Jesus responde para ele? Espera ser batizado, espera ir na igreja, espera isso. Depois que eu ver que você é crente, você entra no paraíso. Jesus disse para quê para ele, irmãos? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe por quê? Conversão é do coração, não é de historinha de palavras. Conversão se chama metanoia, arrependimento, mudança de rumo. E aqui, irmãos, se eu e você queremos definição de amor, para de olhar para os filmes românticos, ainda que sejam lindos, ainda que sejam legais e impactantes. Para de olhar para esses. Olhe para o maior símbolo de amor que você pode ter, a cruz do Calvário. Aí eu entro para falar sobre o segundo ponto, que vai nos levar a um entendimento do que é o pacto, a aliança que estava dentro da arca. Diga: dentro. Não pode estar fora. O pacto precisa estar dentro. Amém? Não basta ir à igreja, não basta ser filho de crente, não basta, você sabe. O segundo elemento que estava dentro da arca era o maná. Diga comigo: maná. Do hebraico man, M-A-N, e do grego, tá aqui essa palavra que eu não sei falar, mas é maná. Foi alimento dado por Deus durante a caminhada de 40 anos de seu povo pelo deserto. Isso está lá em Êxodo capítulo 16, 14 e 15. Vamos ler? Quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-lhe os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? É isso que significa maná. O que é isso? Tem coisas que Deus vai fazendo no nosso meio que você vai dizer assim: o que é isso? Você não vai conseguir definir. O que é isso que aconteceu, irmão? Você imagina? O que é isso? Lembra da palavra de Deus para o profeta Ezequiel? Leva ele ao quê? A um vale de ossos secos. E Deus faz a seguinte pergunta para Ezequiel: poderão esses ossos secos reviverem? Qual foi a resposta de Ezequiel? Senhor, só tu sabe, meu Deus. Diga comigo: mas Deus sabe. E quando Deus sabe, Ele diz para você fazer, obedeça.
mesmo que você não saiba, porque você vai dizer: o que é isso? O que aconteceu? Porque Deus sabe como Ele faria para que Israel voltasse a ser nação, porque isso é uma profecia que já aconteceu. Israel estava exterminado. E Deus pergunta para Ezequiel: poderão esses ossos secos reviverem? Então vai lá e profetiza aos ossos sequíssimos. E Ezequiel faz o quê? Começa a profetizar. Existem áreas, situações da nossa vida que estão secas, mas que Deus já disse para você: profetiza. Fala aos ossos secos, fala às circunstâncias. Meu irmão, o seu papel é de falar, e o papel de Deus é de cumprir na hora que Ele quer que fazer. Mas eu e você vamos fazer. Amém? Nós vamos ser obedientes a Deus. Eu acredito que Deus estava mais treinando Ezequiel, Isaías, Jeremias, era sobre obediência. Porque obediência não é fazer o que eu quero, obediência é fazer o que Deus quer. A maior definição que eu já vi de um pastor falar, Mateus capítulo 7, que não saía da minha cabeça, sempre envolve aqueles que profetizam, aqueles que pregam, aqueles que curam. E Jesus vai falar, Jesus dizendo, como nós acabamos de ler aqui no texto, mais à frente, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Aí você pode dizer assim: caramba, cara, pregar errado, curar errado. Onde está o erro aí, irmão? Aí eu ouvi um pastor que definiu para mim, eu falei: uau, eu preciso escrever isso para não esquecer. Porque justiça é o que Deus pede e eu faço para Ele. Iniquidade, injustiça é o que Deus pede e eu faço para mim. O nome dele. Então eu posso fazer um monte de coisa no nome dele para mim? O que você acha? Isso precisa gerar temor no nosso coração, sim ou não? Para quem nós estamos fazendo, irmão? Você vem na igreja para quê? Você faz a célula para quê? Toda vez que você vai pregar, você quer ser o destaque ou você quer que Jesus se destaque e faça a diferença na vida das pessoas? Toda vez que você vai orar por alguém, você quer ter o crédito que Jesus curou, mas foi você que orou? Você está fazendo para ele ou para você? Eu me lembro de uma das ministrações que nós estávamos nos resgate geral. E Deus nos levou um determinado momento a orar pela vida do Rodolfo e da Allen. E nós lavamos os pés deles. E naquele dia Rodolfo falou que Deus estava fazendo algo porque ele estava muito ferido com a igreja e o corpo. E Deus nos deu essa direção. Num determinado momento, quando ele foi publicar isso, ele falou que quem teve essa ideia foi uma outra pessoa. E eu lá dentro de mim me remoí. Eu falei: não, fui eu que tive a ideia. Ele se enganou, nós éramos um corpo de irmãos. Mas na hora vem aquela sensação: esse crédito é meu. O Espírito começou a trabalhar no meu coração. Não importa quem faz. Não importa. Importa que o propósito foi cumprido. Entende, irmãos? Como nós temos uma visão equivocada. Às vezes a gente sofreu pra caramba nesse sistema, a gente vem pro reino de Deus, a gente quer trazer esse sistema para dentro, para ser honrado, para ser, alguém que é aplaudido, alguém que é reconhecido. Importa que ele cresça, disse João, e que eu diminua. Se ninguém lembrar de você, se Jesus lembrar de você, irmão. Jesus sabe quando nós fazemos para Ele.
E a Bíblia ainda diz mais, Paulo vai ensinar, façam aos homens como se estivesse fazendo a... Tem um monte de gente que serviu, um monte de líder, me perdoe a expressão escancarada, vacilando, que não honraram a palavra de Deus. Eu vou te dizer uma coisa, Deus não deixou de dar aos seus filhos, aos seus servos, aos seus amigos, aquelas pessoas que serviram no ministério, mesmo que alguém tenha falhado e errado, ainda que o líder tenha sido um mau representante, um péssimo representante, Deus, Ele olha a semeadura que você fez para Ele, que ninguém viu, mas que Ele viu. Existem pessoas que estão ali servindo com as nossas crianças. Muitas vezes precisam dobrar a escala do outro porque alguém não pôde vir. Eu não tenho dúvida, ainda que eles tenham perdido a minha palavra, eles não perderam a palavra de Deus, que está viva, operando dentro deles. Mas a gente podia dividir um pouquinho isso, né, com os irmãos? A gente não podia servir mais, seja em áreas, deixa pra lá, senão vai achar que eu estou dando jeitinho para dar recado. Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Olha o que diz lá: e ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender. Diga, dar a entender. O quê? Que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Você acha que quando Jesus foi tentado lá em Mateus capítulo 4, o que ele falou para Satanás, quando Satanás fala para ele: transforma essas pedras em pães? O que Jesus fala? A paraxá está dentro dele ou não está? Você acha o que é paraxá? Paraxá é a Torá, é a porção da Torá que está lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número de Deuteronômio, está dentro de Jesus. Por isso eu compreendo quando alguns irmãos falam que a lei não serve para nada. A lei que mata, mas a lei que faz viver vale, porque essa lei estava dentro de Jesus. Ele entendeu: eu não preciso só de pão que alimenta o meu ser natural, eu preciso sobretudo do pão que me alimenta espiritualmente, e é desse que eu vivo. Posso ouvir um amém? Porque dizer que o Antigo Testamento não vale para nada, meu irmão, você está querendo dizer o quê? Que Deus é equivocado? Que Deus... Irmãos, eram coisas que Deus estabeleceu para ensinar o povo, mas já sabendo que o povo não ia, cumprir. Aí você precisa entender, aqui está o lugar que eu e você precisamos ser mais leves com os nossos irmãos, porque se você não for mais leve com ele, você não vai ser mais leve com você mesmo. O problema é que nós somos uma igreja que apontamos o dedo para aquele, como os fariseus, que colocavam pesos e fardos pesados sobre os ombros dos outros, mas sobre os seus, nem com o próprio dedinho eles queriam mover. Eles coavam um mosquito, mas Jesus disse para eles o quê? Vocês engolem um camelo. Você só engole o que você quer. O que você não quer, você rejeita, sim ou não? Ou que alguém te force. Por isso Apocalipse vai dizer que eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Eu estou te rejeitando, porque tu não és frio nem quente. Sabemos que o alimento material, o pão nosso de cada dia, constitui-se de uma das maiores preocupações do homem.
Esta preocupação é citada por Jesus quando o Senhor fala das ansiedades e preocupações humanas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, com o que haveis de comer. A vida está ligada ao que a gente come, o que a gente bebe. Não é o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Mateus 6:25. Calcula-se que mais ou menos 30% da população mundial vive em condições altamente precárias, sofrendo os horrores da fome. A população mundial vive em condições altamente precárias. Quando falamos de maná, não estamos falando apenas de alimento material, embora ele tenha sido dado com esta função, mas estamos falando também de um alimento espiritual, da provisão de Deus para os seus filhos. Diga provisão de Deus. Diga o maná é uma provisão. Maná aqui, irmão, que era o alimento que descia de Deus. Diga assim, o alimento desce de Deus. Eu e você precisamos entender que você não tem a capacidade de ser como alguns irmãos aqui, Rogério, Stefane, a Lia Amile, que são profissionais da nutrição, irmão. Ele sabe, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui é legal de comer, isso aqui não é legal, isso aqui tal, isso traz mais saúde. Mas você não é capaz de trazer o alimento espiritual para ser nutrido, para ser fortalecido, porque existem coisas que estão falando só de alimentos naturais, e ainda que sejam importantes, mas existe um alimento espiritual que eu e você não produzimos. É que nem fogo, a gente não produz fogo. Fogo vem como uma provação, aprovação de Deus. Por isso que os irmãos lá que vacilaram e que começaram, como é que chamavam eles lá? Fizeram fogo estranho, promoveram fogo estranho. A Nadab e Abiú. Nadab e Abiú. Eles promoveram um fogo estranho. Sabe o que é isso, irmãos? Quando a gente quer promover espiritualidade, quando não tem espiritualidade. Porque Jesus ensinou quando ele passou por aquele campo e ele avistou uma figueira. E aquilo fala de Israel, isso fala de nós. Ele avista a figueira e ela tinha a aparência de que tinha fruto. Diga, a aparência que tinha fruto. Cuidado quando eu e você aparentamos que tem fruto, que tem gente que vai vir comer daquilo que aparece na nossa vida. E se você que parece que tem e que não tem, meu irmão, é pior do que não ter. Sabe o que Jesus fez? Ele levanta a sua voz e ele amaldiçoa e segue no caminho. Quando eles voltam do caminho, da jornada, a figueira estava seca. Aquilo representava Israel. Aquilo representa a minha vida e a sua vida. Não tem aparência que tem fruto. Sabe por quê? Porque existem árvores, seja lá qual a natureza dela, que quando ela está para dar fruto, todo mundo sabe que ela não está seca, está cheia de folhas, está cheia de coisa, está perto de dar. Essa era uma figueira. E a figueira representa Israel, representa a minha vida e a sua vida. E quando Jesus passar por nós, nós não tenhamos só aparência, que haja o tempo da estação para que os frutos venham. Não tenta num lugar seco fazer que tenha a ideia de que não está seco. Por isso, Jesus precisa ferir o nosso coração com uma fome, irmão. Porque nós estamos nos alimentando, eu estou falando nós, eu e você, de coisas que não estão nos saciando. Pode ser até de pregação, de crente. Mas às vezes a gente não está se alimentando do pão que desce do céu. Quem é o pão que desce do céu, irmão? Diga Jesus. Não é para ter condenação. Nós estamos falando de um evangelho que nos exorta. Saulo, esses dias ele estava falando comigo. Cara, eu aprendi o que é exortação. Foi, Saulo?
Fala aí pra gente o que é exortação. Exortar é lembrar do ensino. Eu já tenho falado, em algum momento já falei para você, exortar é trazer para cima, é puxar, sabe? Era isso e é isso que Jesus faz o tempo todo conosco, irmão. Paulo vai dizer, eu vos exorto. Pedro, para quê? Ele não está querendo afundar, porque o que nos afunda é o nosso pecado, mas Jesus já resolveu o problema do nosso pecado, amém, irmão? Sim ou não? Estávamos conversando, eu, o Rogério e um amigo das antigas mesmo. Agora eu sou novo pra caramba, mas é das antigas. Mas ele perguntava assim, sabe quando Adão pecou lá no Éden? Quem pecou? A carne ou o espírito de Adão? O que nós respondemos? Foi o espírito dele que pecou. E a partir dali a gente sabe como é que se desenvolveu muita coisa. Mas Jesus, o último Adão, veio resolver esse problema que Adão não resolveu. Amém? Adão fracassou no paraíso, no Éden. Mas Jesus venceu no deserto. Depois de 40 dias com fome. Sabe o que acontece? A partir desse momento, eu e você podemos viver uma vida extraordinária. Diga extraordinária. Sabe o que nos faz pesar e ficar preso? São a lei que vai querer mostrar para nós que você não presta. Você já sabe, eu não presto. Você tem dúvida sobre isso? Jesus já provou para mim que eu não presto, tu manda minha dívida lá. E a partir do momento que ele morre e ressuscita, ele fala, agora eu vou te fazer prestar, porque aquilo que eu tenho de propósito da sua vida vai fazer todo sentido daqui para frente. A maneira que eu vejo e enxergo vai me fazer viver uma vida mais coerente com o que o Evangelho me proporciona. Amém? O problema é que a gente acha que a gente presta, irmão. Sem Jesus, irmão. E o problema é quando a gente acha que com Jesus a gente presta. Você continua não prestando para você. Você não presta para essa terra. Estou brincando, presta. A partir desse momento presta. Presta por causa do propósito, irmãos. Mas não tenta se achar mais do que é não, tá bom? É só saber que ele precisa crescer e eu preciso diminuir. Vamos descer para a casa do olheiro. Amém? Vamos lá humilhar, Senhor, faz esse barro. Faz esse barro. Meus irmãos me tocaram lá no Éden, no meu pai Adão. Mas as tuas mãos me tocaram também quando o Senhor ressuscitou. O Senhor agora me tocou. E é o teu Espírito, o próprio Espírito que estava sobre o Senhor, agora está sobre mim. Digo, o próprio Espírito que estava sobre o Senhor Jesus, agora está sobre mim. Isso vai fazer diferença ou não? Para você parar de se olhar como alguém que não tem valor. Você tem tanto valor. Deus podia colocar a presença dele, como ele o fez, nos astros, no universo, sabe, no firmamento, nas obras feitas pelas suas mãos, mas ele resolveu, diga resolveu, colocar isso sobre o homem. Quando Adão fracassou, Jesus já estava pronto para redimir esse lugar. E por isso o Efésios vai dizer que agora nós estamos assentados com Cristo Jesus. Sabe que assentar é lugar de governo, é lugar de controle, lugar de domínio. Agora eu preciso descansar no que Jesus já fez e me apropriar, diga apropriar, daquilo que eu estou vendo e enxergando que Jesus já fez. Não olha para você, não olha para as tuas limitações, olha para o propósito, irmão. O Golias não era maior do que Davi. Gideão se sentiu o menor da sua tribo, da sua, como é que fala, do seu clã, né? Ali da sua família, do seu povo, né? Ali da sua tribo. Ele sentia, mas Jesus vai, homem valente. Oh, meu Deus. Nos faz enxergar como o Senhor enxerga, Senhor. Senhor, eu não quero mais olhar para a minha história e me ver debaixo de acusação, de peso, de falta. Senhor, eu quero me ver na história redimido pela cruz do Calvário.
liberto, salvo, apaziguado. Senhor, isso é o que eu me aproprio, meu Deus. Isso vai me levar a uma responsabilidade, e não a lei me leva à responsabilidade, o propósito me leva à responsabilidade. Por isso Jesus disse: Pai, eu me santifico por causa deles. A gente santifica para si mesmo, para se achar o bom. Sabe que como é santo? Eu tenho aprendido o que o Hermínio falou. Tem gente que acha que a gente ora e jejua e que lê mais a Bíblia do que a gente ora e lê. Quando você me vê pregando aqui, às vezes você fala: rapaz, olha que coisa que ele fala. Oh, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, disse Paulo, o maior doutrinador da igreja do Novo Testamento. Um homem transparente, um homem sincero, sem cera, sem máscara. Irmão, tem dia que nem eu me suporto. Tinha uma irmã que congregava no nosso meio, que ela falava: Deus me livra de mim mesmo. Depois surgiram canções. Se ela tivesse feito uma canção com essa ideia, eu conheci canções depois que ela falou isso. Só que ela não tem o nome nas letras. Mas quando eu entendi o que ela falou, eu falei: meu Deus do céu, isso é uma revelação. Pedro, em Mateus 16, ele tem a grande revelação: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Depois ele já, talvez já, como diz o outro, peitinho de pombo, inchou, inflou. Sou o cara mesmo. O cara acabou de dizer que eu sou fragmento de rocha mesmo. Agora que eu vou arrebentar. Jesus fala que vai morrer, Pedro chama a parte. Você conhece essa história? Como diz o Tim Keller. Tim Keller não? Tim Keller. Acho que eu misturei com o nome do outro artista, né? Holidiano, Tim Keller. Não bote a máscara, ele fez esse filme, não foi? Do Tim Keller, que inclusive morreu há pouco tempo, não foi? O Tim Keller. Uma das ministrações que a gente foi num congresso, eu já falei isso aqui no outro dia. Sabe que a gente vai ficando mais velho, a gente vai repetindo as coisas, né, gente? Então, leva em consideração aí. Mas ele falou assim: o problema de Pedro foi que ele confiou no amor que ele tinha por Jesus, e não no amor que Jesus tinha. Se você continuar se você achar que você é tão bom, por isso Jesus te escolheu, você ainda não entendeu nada. Jesus te escolheu porque você era tão ruim, que Ele quer fazer a glória dele, que é tão boa, brilhar em você, que é tão ruim, e as pessoas ficarem: uau, como pode? Só que Deus não divide a glória dele com homem algum. Tudo vem dele, tem que voltar para ele, amém? Apocalipse 2,17, eu não falei para vocês? Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido. Tem um maná escondido, irmão. Riqueza está escondida. Coisas de valor não ficam expostas, elas ficam escondidas. E tem um maná que foi escondido dentro de uma arca. Eu darei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca. E sobre essa pedra branca estará gravado um novo nome. Diga: um novo nome. Numa pedra branca, qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Em Isaías aprendemos que Deus a seus servos chamará por outro nome. Isaías 65:15. Eu, o Senhor Deus, os matarei. Está falando aqui para os desobedientes, aos rebeldes. Eu os matarei. Cadê? Onde que eu parei, meu Deus? Aqui. E aos meus servos, o meu escolhido, usarão o nome de vocês para rogar pragas. Mas nos meus servos eu porei um novo nome.
Tu acha que eu sou conhecido como Sérgio na região espiritual, irmão? Eu tenho um novo nome na região celestial. O capeta fala: tá vendo Sérgio? Deus fala: tô vendo, meu guerreiro. Tá vendo aquele vacilão? Deus: tô vendo aquele que está perseverando. Ah, ele não presta. Eu estou vendo um homem e uma mulher de valor. Você consegue conceber isso, irmão? Ou você vai continuar na ideia que o capeta quer que você se veja e se sinta menos do que você é? Porque você não é, porque você nasceu numa família nobre, de sangue azul. Sangue só tem uma cor, para mim é vermelho, amém? E o que correu na cruz do Calvário era vermelhinho. Melhor do que de todos os nobres de sangue azul. E que me faz ser um nobre da parte de Deus. Que a Bíblia diz que Ele faz me assentar no meio dos príncipes, meu irmão. Tem lugar que eu vou que eu falo: meu Deus do céu. Eu falo: meu Senhor, como é que eu posso estar num lugar desse? Eu lembro que eu fui numa reunião com uns caras importantes pra caramba aí, que eu nem sabia nem por que eu estava lá. Assim, sabe, grande, das mídias aí, tal, os poderosos assim. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Sinceramente, acho que foi só para eu entender. Tanto eu quanto aquilo não tinha nenhum valor. O Rogério falou que ele foi na casa de um irmão. Glória a Deus. O apartamento dele tinha 1000 metros quadrados. Tem alguns aqui que só vai no 1 quadrado, amém? Ele falou: rapaz, nasci para isso. É tão contundente, sabe, irmãos? Você fala: caramba, gente, é muito louco. Sabe, mas mais do que você ter um apartamento de 1000 metros quadrados, é você se sentir 1000 metros quadrados para o seu pai. E fazer com que essa realidade se torne uma realidade abençoadora para tantos outros. Saltarei, pularei, pularei. O maná com toda certeza é um tipo de Jesus. É o alimento que desceu e desce do céu para o sustento do seu povo. João 8, 31 a 35 diz assim: nossos pais comeram maná no deserto. João vai falar isso. Como está escrito: deu-lhes a comer do pão do céu. 32, do verso 8. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Por que você acha que Jesus está dizendo isso? Porque tem um monte de gente que diz: Moisés, 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 a lei, a lei, a lei. Não foi a lei que estabeleceu algo para a nossa vida. Não foi Moisés. João está dizendo que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Verso 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. 34, então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão. Quem está falando, irmãos? É Jesus, irmão. Jesus está falando sobre ele no capítulo 8. Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome. Disse a nossa irmãzinha lá, como é que ela chama? A Tamires. Você quer ter fome de Deus? Vai para Ele mesmo quando você não tem fome. Tem gente que fica esperando fome para ir para Deus. Meu filho, está perdido. Está arriscado de você não ter fome nenhuma. Mas se você for para Ele, quanto mais você come dele, quanto mais você tem fome dele. Quanto mais você bebe dessa água, quanto mais você tem desejo por beber essa água. Sim ou não? Por isso tem momentos da nossa vida que a gente está num momento voando, né? E a gente se acha, porque leu e cumpriu a lei, que a gente agora é mais recebido pelo nosso Pai. Não é a diferença do quanto você lê, o quanto você, sabe, vai fazer com que, sabe, você seja mais fantástico. O que vai fazer a diferença é que cada vez que você se aproxima dele, você se parece mais com ele. Você tem atitudes semelhantes a ele. Isso faz todo sentido com a nossa realidade. Porque eu não como porque eu tenho fome.
Eu como porque tenho aliança. Você já pensou nisso? Que no Apocalipse, quando Jesus vai cear conosco, a gente vai estar numa mesa? Mas se Ele é o pão que nos alimenta, para que tem a mesa? Por causa do quê? Por causa do relacionamento, por causa da comunhão. Não se relacione quando você for comer com o irmão só pela comida. Se relacione pelo propósito. Falei para vocês, quando eu vou para o Maracanã, eu vou porque eu gosto do futebol, mas eu vou também porque quando a gente vai no caminho, sabe, a gente vai tendo comunhão com pessoas. Eu não tenho comunhão com aquelas pessoas lá. Eu não me assento com eles, irmãos, embora estou no ambiente onde eles estão. Existe uma diferença muito grande. E eu não me sinto, sabe, melhor do que eles, porque eles estão perdidos. Que nem Isaías vai do capítulo 1 ao 6, falando esse povo, esse povo, esse povo. Quando ele encontra com Deus, o que ele fala? Ah, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, sei lá, um negócio assim. Entendeu, irmão? Não é porque eles são impuros, porque eu também sou. O que me faz ser puro é a natureza de Deus que entrou em mim. E o que me contamina não é o que está lá fora, o que me contamina é o que já está dentro. Não foi isso que Jesus vai ensinar? O mal não é o que entra pela boca do homem, o mal é o que sai da boca do homem. Se sai é porque já está dentro. Mas deixa eu terminar isso. Eu ia falar essa bagaça aqui. As histórias que a gente convive, as gírias. Ai, papai. Note que essa passagem da Escritura do Senhor está fazendo uma comparação entre o maná, alimento dado de sustento, do povo durante a caminhada no deserto, e Ele próprio, que é o pão que desceu dos céus. Lembre-se que da mesma forma que o maná descia do céu, Jesus também desceu do céu como alimento espiritual daqueles que recebem como Senhor de suas vidas. Agora, é importante destacar que o alimento material, o maná, supria a necessidade do povo apenas por um dia e não podia ser guardado para o dia seguinte, como está lá em Êxodo 16, 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés e alguns deixaram o maná para a manhã seguinte. Porém, diga comigo, porém, deu bichos e cheirava mal. Se deixar a porção de hoje para amanhã, vai apodrecer e vai ficar ruim. E a Bíblia diz que Moisés se indignou contra eles. Já o pão do céu, Jesus, nos alimenta para sempre. Posso ouvir um amém? O pão do céu nos alimenta para sempre. O maná se deixasse de um dia para o outro, tanto que no sexto dia eles tinham que fazer uma porção dobrada, porque no sétimo Deus estava ensinando para eles sobre descanso. Agora perceba o seguinte, irmãos. Jesus vem quebrar paradigmas. Olha como que a lei não funciona. Jesus pega várias situações, cego, pega um homem da mão mirrada, traz ele no meio da sinagoga, ele diz, vem aqui. E os caras só olhando. Jesus começa a fazer uma obra de restauração na mão daquele homem mirrado, incapaz de sustentar trabalho, mãos são trabalho. E Jesus olha para ele e começa a curar. E os caras ficam indignados. Os caras dizem desse jeito, vem cá, você tem 6 dias para curar alguém, você vai querer curar no dia de sábado, que é o dia do descanso. Jesus falou, vocês não entenderam nada mesmo, né? Aí Jesus vai ter uma prática. Tem uma prática. O que ele faz? Quando o boi de vocês cai num lugar, uma ovelha cai num lugar, vocês deixam ela lá? Ela morre lá? Ou vocês tiram? Jesus está dizendo, rapaz, para com essa história. Vocês estão importados mesmo é com isso aqui, ó. Não vem falar que é o sábado, não. Não é o descanso, porque vocês tiram, porque vocês sabem, pô, essa ovelhinha aqui, esse boi aqui vai me custar. Então não venham com essas conversas. Eu curo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 365 dias. E quando se necessário for, no ano bissexto eu curo também. Amém?
E eu vou terminar dizendo para você: a chave da resposta é o pote de ouro. Diga o pote de ouro. Porque o maná estava dentro de um pote. O pote de ouro iria durar para sempre, mas o maná, aquele que estava lá, era só um simbolismo. Amém? Ele era redondo, indicando eternidade, e de ouro, indicando o ser de Deus, divino. O pote de ouro indica a vida eterna. Nossa vida necessita estar escondida com Cristo em Deus. Quer saber onde está isso? Acha que a gente está inventando a roda? Colossenses 3:3. Põe aí, por favor, para mim. Travou? Ou trava, mas não vai travar nada. A gente está destravado. Diga assim: eu estou destravado. O sistema trava, mas eu estou destravado. Amém? Entendeu, irmão? O sistema trava você, mas Deus destravou a sua vida em Cristo Jesus. Olha o que diz lá em Colossenses 3, verso 3. E nós necessitamos conhecer Cristo. O que eu e você precisamos? Diga: conhecer Cristo, que é a nossa vida. Diga zoe. Não é vida em grego, Ele é a nossa vida, que significa vida eterna. Colossenses 3:4. O maná escondido foi um memorial de como Deus sustentou o seu povo em uma situação impossível. Cristo é real e disponível para todas as pessoas, em qualquer idade, em qualquer circunstância. Posso ouvir um amém? A questão é o quanto Ele significa para nós. O que fazemos enquanto desfrutamos de tempo e energia para servi-lo? O que eu faço, o que você faz? O que fazemos enquanto passamos por apertos? Ele nos socorre, experimentamos seu suprimento de vida nestas ocasiões. É bom termos um memorial para as futuras situações. Qual o memorial que você tem para a sua vida? O versículo? Colossenses 3:3. Põe aí para mim. Achou já? Ó, porque estáis mortos e essa vida está escondida com Cristo em Deus. Não percebeu? É porque eu li o 4 também. Eu ponho o 4, por favor. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em... Toda vez que Jesus se manifesta, e Ele já se manifestou, sim ou não? Você se manifesta com Ele em glória. Sua vida tem que estar escondida como o maná estava escondido num pote de ouro. Aí vai fazer todo sentido, 2 Coríntios 4:7. Tem lá: temos, porém, esse tesouro, quem? O pão que desceu do céu, Jesus. E ele está em quê? Em vasos de barro. Por isso que eu estava ali, meu irmão, no louvor, me deliciando com a presença. Não tem combinação aqui, irmão. O dia que tiver a gente fala. Combinamos isso aqui hoje. É como Deus vai fazendo, como Deus vai movendo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Diga comigo: Jesus é o nosso maná espiritual. Jesus, nosso suprimento diário e eterno. Fique de pé, por favor. Você sabia que o diabo quer acabar com você? Quantos sabiam que o diabo quer acabar com você? Sabia não? Tem que saber. Tem que saber para você ficar bem desesperado. Não é para você ficar desesperado. É só para você entender que quando tem propósito na nossa vida, diga propósito, o diabo, ele quer fazer tudo para impedir propósito. Deus, quando olha para você, homem, cadê os homens? Macho aqui, ó. Macho, homens, né? Não estou falando na natureza só masculina, não. Macho de propósito, mulher de propósito. Irmão, quando Deus olha para você e olha para mim, Ele tem um senso de propósito sobre a nossa vida. Você nasceu para isso. Para quê? Sabe para que você nasceu? Quantos lembram?
Eu nasci para o louvor e a glória de Deus. A minha vida é para louvor, mas não é cantar. É mais do que cantar. É para a glória de... Por isso João capítulo 12, Jesus quando está pronto para morrer, ele faz uma oração e ele diz assim para o Pai: Pai, eu vou morrer, glorifica o teu nome em mim. Preste atenção. Jesus recebe a resposta do Pai e diz assim: eu já tenho glorificado. Aí Jesus vai dizer assim: se o grão de trigo caindo em terra ficar o quê? Se o grão de trigo caindo em terra ficar só, não produz o quê? Fruto algum. Não morrer. Se o grão de trigo cair em terra, não morrer, fica ele. Se você morrer em Cristo, você fica escondido nele. Toda vez que o diabo vier contra você, ele não está mais, sabe, ele não vai mais acertar você, ele vai acertar quem esconde você. E aí, irmão, não dá pare. Deus não olha para Satanás como um, sabe, inimigo. O inimigo, ele é nosso. Ele não é inimigo para Deus. Ele é nosso inimigo. Para Deus, a Bíblia diz que ele com o sopro da sua boca extermina. Por que da boca? Porque tudo está no conceito da liberação, da palavra, daquilo que se é dito. Por isso que quando Golias desprezou, sabe, Davi, dizendo: eu sou algum cão para você vir com pedra e pão. Ele vem, se aproxima, ele começa a caminhar em direção a Davi: eu vou dar a tua carne para as aves, para os animais. Mas Davi também acelera. Diga: acelera. Não fuja das suas guerras, não fuja dos seus inimigos. Acelera, vai para cima dele, irmão. Sabe com que ideia? Aqui é a ideia que Davi teve: quem é este circunciso? Quem é esse que não tem aliança? Eu tenho. Deus já me fez matar leão e urso, e eu vou também acabar com esse gigantão aí, ó. Posso ouvir um amém? Sabe por quê? Davi se via escondido. Ele não vai falar isso em Salmos? É ele que me esconde numa rocha mais alta do que eu. Meu irmão, quem foi escondido na rocha foi Moisés, mas Davi tem a revelação: Jesus é minha rocha, ele me faz ficar numa rocha mais elevada que os meus inimigos. Posso ouvir um amém? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Diga para o seu irmão: Jesus é o teu maná, teu alimento espiritual. Ele é o suprimento diário e eterno. Não é só por um pouco de tempo. Não vai virar mais bicho. Você não vai perder mais. Não vai virar bolô. Não vai ficar, sabe, cheio de bicho. Sabe? Tem umas coisas que espiritualmente a gente pode fazer umas metáforas, né? Os bichos. Olha os bichos aí. Jesus é aquele que afugenta os bichos que vêm contra nós, amém? Que vem tentar contra nossa porção. Feche os seus olhos, por favor. Lembrei da canção: Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia e trono são teus. Com essa visão daquilo que você recebeu na palavra nessa manhã, se aproprie. Lembrem da canção: Cristo é o retrato
foi feito antecedeu primeiro. Ele é primeiro. Antes do nascer, fez justiça em si, morreu. Supremacia e trono são. Ele governa. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o santo sangue costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. É isso aí, ó. E fez amigo em seu verter. Ele ao verter nos fez amigo. Ao entregar a sua vida, Ele nos fez amigo, apaziguado com Deus. Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus. O que foi feito antecedeu primeiro. Antes do nascer, fez justiça em si, morreu. Supremacia e trono são. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus. Sim, Senhor. Ter paz, viver, andar e ser. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. E fez amigo em seu verter. paz com Deus. Nós temos paz com Deus, reconciliado. Você não é inimigo. Paz com Deus. Nós somos feitos amigos. Nós temos paz para com Deus. Nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Não veja pelas suas lentes. Não se veja pelas suas lentes. Se veja por aquilo que Jesus já fez, meu irmão. Que você de inimigo, daquele que era contrário, daquele que estava contra, Ele fez você e eu de amigo. E se não bastasse Ele nos fazer amigos de Deus, nós voltamos para o propósito original, quando Ele diz: não façam nenhuma imagem no céu e na terra, semelhança de nada. Jesus vai ensinar os seus discípulos dizendo: não chameis ninguém de pai, só há um, o vosso Pai Celestial. Você pode ser um canal de paternidade na vida de alguém, mas você nunca vai ser pai de ninguém. Pai só tem um, o nosso Deus. Amém? E debaixo dessas lentes, que é as lentes que Deus coloca sobre você, daquilo que Ele costurou nas linhas de amor, do propósito da cruz do Calvário, que salva a minha vida, que salva a sua vida, Ele agora está esperando. Olha aqui para mim, por favor. Olha para mim. Sabe o que Ele está esperando? Ele não. A natureza tem uma expectativa sobre nós. As criaturas, tudo que Deus criou, Deus tem uma expectativa. A natureza tem uma expectativa sobre isso. Deus já cumpriu isso. Diga comigo: Deus já cumpriu isso. Diga: em Cristo Jesus tudo está pronto.
A maneira que eu enxergo o Evangelho, a maneira que eu vejo o Evangelho, vai fazer com que eu viva. Viva de maneira mais leve por causa da obra do Calvário. Não estou falando para você viver levianamente, estou falando para você viver mais leve. Não busque a Deus só porque você necessita. Busque a Deus por causa da aliança, do companheirismo. Quer ver que a gente sabe fazer isso? Você não sabe, não sabe. Sabe. Maridos, cadê os maridos? Deixa de ficar sem falar com a sua esposa. O que vai acontecer? Vai dar ruim ou vai dar bom? Vai dar ruim? Pouco ruim ou muito ruim? Homens, deixa de falar com a sua esposa. Deixa de falar com o seu pai. Deixa de falar com a sua mãe. A gente não convive com as nossas esposas, porque Deus não nos deu esposa. Vocês são marido e mulher? Ainda não? Vão ser? Espero que sim. Deus não... Como é que é o seu nome? Não te escutei. Adria, o seu é? Oséias? Adria e Oséias. Se Deus tem separado essa moça para você, se Deus tem separado esse moço para você, Deus não vai dar você para ela e nem ela para você. Deus vai confiar ela para você. Deus nunca colocou o homem no sentido para ser para a mulher, no sentido de dominá-la, possuí-la. Deus confiou que ele tinha um papel para desenvolver. Cristo tinha um papel com a sua igreja, ele cumpriu. A igreja tem um papel para com o noivo, de cumprir a sua parte, continuar fazendo o que Jesus começou nessa terra, através do Espírito Santo. Esposas, esposos, filhos, Deus não nos deu, Deus nos confiou, eles são dele. Não é isso que o salmista vai dizer? Que o homem que enche a sua aljava, a sua de quê mesmo? Setas, flechas. É outra pregação. O homem que enche são o que? Flechas do Senhor. Isso, desliga. Está frio. Pode desligar, que está um frio aqui em cima de mim. Flechas do Senhor. Seu filho, Deus confiou você para cumprir propósito. Eu quero declarar e profetizar sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Talvez aos seus filhos que possam estar perdidos, seu irmão, seu parente, seu pai, sua mãe, que eles serão achados. Deus tocará a vida deles, e a minha vida e a sua vida vai entrar num propósito para dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tome essa porção. Isso Josué falou, sabe? Lá o carcereiro também falou, mas não foi o carcereiro? Acho que foi, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos declarar e profetizar: a nossa herança é para ser santa e bendita aqui nessa terra. Os nossos filhos, eles podem fazer o que eles quiserem, ter a profissão que quiserem, mas tudo será para a glória de Deus. Amém? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, porque, Senhor, tu colocaste, Senhor, a tua presença nesse pote de barro, mas nós acreditamos que o Senhor é o pão e tu és o próprio pote de ouro que tem nos feito entender sobre a eternidade e aquilo que vai durar para todo sempre. Muito obrigado, Senhor, porque nesse dia, findar de domingo, o iniciar dessa semana, nesse primeiro dia, domingo, a segunda, nós estaremos, Senhor, comendo deste maná espiritual. Seremos alimentados por tua presença. Por isso, buscaremos o Senhor, mesmo sem vontade, e por causa da tua vontade, seremos fortalecidos e abençoados. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que a tua paz, que excede a todo entendimento, que ela guarde a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Que os nossos sentimentos não sejam roubados.
Senhor, que a nossa firmeza não seja, Senhor, abandonada. Senhor, que o nosso entendimento não seja obscurecido, mas, Senhor, que nós possamos entender que nós estamos escondidos com Cristo. E dentro dessa porção, nós viveremos e teremos uma vida abençoada. Como a tua palavra diz em João 10:10. Senhor, uma vida de abundância. Obrigado, porque é isso que nós temos em Ti. Não temos uma vida miserável, não temos uma vida mediana, não temos uma vida, Senhor, desprovida de Ti, mas temos tudo provido por Ti. E para Ti, nós declaramos em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor estenda suas mãos, seu rosto sobre nós, que Ele tenha misericórdia de nós e nos dê a sua paz. Shalom, 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 irmãos. Uma excelente semana. Deus abençoe.